Fala galera, vamos dar uma retomada do nosso curso aqui. Hoje a gente vai começar com o curso de linguagem de programação Python, nosso segundo curso daquele módulo de pré-requisito para o nosso curso de inteligência artificial aplicada à visão computacional. Bom, esse nosso curso de linguagem de programação Python, ele vai ser detalhado da seguinte forma. Nós vamos mostrar para vocês no início que a gente utilizar o Python. É bom sempre a gente estar se perguntando por que eu vou usar essa linguagem, qual que é o diferencial que essa linguagem tem das outras. E aí vou mostrar, né, os comandos. Vou falar sobre o que é uma execução sequencial, os tipos de comandos que tem, o que é uma estrutura condicional, de repetição, mostrar listas, dicionários e funções. É lógico que tem muito mais coisas para abordar, mas com um bom entendimento destes tópicos aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver muito bem, né, os módulos de aplicação lá, que são as redes neurais, o processamento digital de imagem, as redes convolucionais e o módulo de Deep Learning perfeitamente, né? Então, pensando no nosso princípio, que é vídeos curtos para não se tornar muito cansativo, esta primeira aula do curso de linguagem Python, nós vamos estar falando sobre iniciando o Python. Vou estar mostrando para vocês por que eu tenho que usar o Python, por que eu vou estar passando o Python para vocês. Vou falar quem usa, vou falar das características, e para não ficar muito extenso, nesse primeiro vídeo, na parte da execução sequencial, eu vou falar apenas de variáveis e constantes e tipos de dados. Depois nós vamos ter um outro vídeo falando dos demais, né, tópicos ali, para no terceiro vídeo a gente ir para aquela parte onde nós vamos colocar a mão na massa, e nós vamos começar a misturar o que você está aprendendo aqui de Python, as linguagens de programação, lá no Colab que você já aprendeu no módulo, no item anterior a esse, que também é um módulo de pré-requisito. Vamos então começar para a gente essa linguagem de programação extremamente usada pelo mundo. Então a primeira coisa que você tem que perguntar é: por que Python? Por que eu tenho que aprender Python? Por que esse curso está dando Python, não está dando outro tipo de linguagem? Eu poderia estar dando várias razões aqui para vocês, de uma linguagem interativa, uma linguagem simples de aprender, uma linguagem que tem muitos recursos, mas eu prefiro mostrar esse gráfico aqui para vocês. Esse é um gráfico atual de 2022, no ano passado, e você vê aí qual que é a segunda linguagem mais usada no mundo. Tá lá, ó, o Python. Então daí já te dá uma grande ideia de falar: opa, muita gente usando essa linguagem, né? E devido a isso a gente tem uma comunidade muito grande, é um software livre, aberto, tem uma comunidade muito grande para estar auxiliando a gente, né? Qualquer dúvidas, com tarefas, com rotinas que a gente tem dúvida, que dá em erro, você pesquisar na internet, você vai achar alguém que já passou por aquele erro, que vai conseguir te ajudar a resolver seu problema. Então é uma linguagem fantástica, né? E aí você vê também, ó, olha só, quem usa o Python? Será que ele é muito usado nessas grandes empresas, nessas empresas de tecnologia que envolve IA, e que todo mundo que quer trabalhar com IA tem um sonho de trabalhar? Olha essa lista aí, ó. Tenho certeza que você conhece várias dessas empresas, né? São grandes empresas que têm um investimento elevado, né, em tecnologia, principalmente agora em inteligência artificial, e aí vocês podem ver aí o quão disseminado é a linguagem de programação Python. Quais são as características dessa linguagem que faz ter toda essa robustez, ter toda essa utilização? Porque é uma linguagem extremamente fácil de aprender e compreender, multiplataforma, tem módulos de extensão que a gente vai ver, não precisa de abrir todos os módulos. A gente vai usar um módulo de vetor, a gente tem um módulo, a gente vai usar o gráfico, a gente chama o módulo de gráfico. Isso deixa o programa mais leve, só vai usar, ele não abre tudo de uma vez, igual algumas linguagens fazem isso. É orientada a objeto, ela possui indentação, nós vamos estar mostrando o que é essa indentação, porque os laços if, né, os laços for, eles não terminam com end, as instruções são feitas em indentação das línguas, a gente vai estar falando isso mais tarde, e ele é iterativo, então, ou seja, ele tem várias características que os tornam apto a ser uma das linguagens mais usadas no mundo. Nós vimos aí em 2022 a segunda linguagem mais usada, né? Então vamos falar agora sobre execução sequencial, vamos falar sobre variáveis e constantes. Essa variável constante no formato geral, ela vai abranger todos os tipos de linguagem de programação. É bem parecida. Se você está estudando Python, se você já estudou C, você vai ver que tem uma similaridade muito grande. Se você Java, se você MATLAB, então é bem similar. Então vai servir para isso tudo. Então vamos começar a definir o que é uma variável. Para alguns isso aí vai ser banal, mas vamos tentar, né, nós estamos pegando desde o início mesmo. No contexto de linguagem variável de programação,
de linguagem de programação, desculpa, uma variável é um escopo alocado na memória de um computador. O papel de uma variável é armazenar dados ou expressões que estão sendo utilizadas em um programa em execução. Variável existe durante um determinado espaço de tempo, isto é, do início ao fim de execução do programa que as declarou. Vamos facilitar esse entendimento. Imagine um professor dando aula em uma sala de aula convencional. Aquela sala está cheia de cadeiras e tem alunos sentados ali. Durante a aula, alguns alunos saem, outros entram, se entra na mesma cadeira, ou troca de lugares na cadeira. O que é isso? Vamos trazer agora para o nosso nível de variáveis. A memória que armazena as variáveis, a memória é o quê? A sala de aula. As variáveis são, cada cadeira daquela ali é uma variável e tem um endereço ali dentro daquela sala. E os alunos que estão sentados naquela cadeira são os dados que pertencem àquela variável. Simples assim, um entendimento de que é uma variável. E aí, a gente pode entrar no quê? Como é que eu faço para localizar a posição das variáveis? Geralmente em computador, você tem a posição é um endereço hexadecimal. Quem já estudou engenharia, parte eletrotécnica, essa parte técnica voltada para tecnologia, já deve ter visto essa tipo de nomenclatura. Mas nós não vamos precisar disso. Por quê? Porque os programas eles deixaram isso mais fácil para a gente. Você simplesmente dá um nome para aquela variável e ele já vai alocar naquele endereço lá. Você não precisa saber aquele endereço. Você precisa sim saber o nome daquela variável. Como é que eu declaro uma variável em Python? Podemos simplesmente dar um nome e atribuir um valor. Desse formato aqui, ó. Olha lá, eu dei um nome aluno e esse aluno é Adam Lovelace. Você está vendo que ela está em aspas duplas, nós vamos ver que isso é um tipo de variável string, nós vamos falar sobre ela nesse mesmo vídeo. O período corrente que ele está é o 10º, o índice de rendimento acadêmico dele é o 9.9. Repara que tem um jogo da velha, da valor que define o IRA, são comentários. Comentários é sempre bom colocar para você entender o que está fazendo ali. Às vezes você programa e fica um tempo sem fazer o programa é muito extenso. Você, o que eu fiz aqui mesmo, você vai lá no comentário, você consegue identificar bem. A Laura dele, que é true, é uma variável booleana, a gente vai estar falando também, né? Então é simplesmente atribuir o valor. Nós vamos ver mais para frente que o Python tem uma tipagem dinâmica, nós vamos falar mais sobre esse valor e chamar esse valor aqui. Agora, o importante da variável, de declarar, de colocar uma variável, é sempre coloque o nome da variável que vai te lembrar o que você está fazendo. Porque quando eu coloco ali aluno e coloquei uma string, eu sei que aquilo é um aluno e que ali é o nome dele. Quando eu coloco período corrente, eu sei que é o período corrente daquele aluno. Imagina se eu colocasse ali, X recebe Ada Lovelace, Y recebe 10, Z recebe 9.99 e W recebe true. Quando eu fosse lembrar o que é X, o que é Y, eu tinha que pensar, ou seja, pode ser qualquer coisa. Y recebe 10 pode ser qualquer coisa. O Z recebendo 9.9 pode ser qualquer coisa também. Então sempre coloca o nome da variável que lembre o que você está fazendo. Aqui claramente está vendo que eu estou mexendo com o quê? Com o sistema acadêmico. Então eu estou colocando nomes que vai representar aquilo que eu estou fazendo. Agora, eu não posso sair colocando nome de variáveis de qualquer forma que eu queira. Não posso. Eu tenho uma convenção, em qualquer linguagem de programação tem isso. Por exemplo, no Python, primeira regra, o nome de variáveis começa com a letra maiúscula. Minúscula. Ele reconhece variável com letra maiúscula e alguns programas também. Mas a gente sempre convenciona começar com letra minúscula. Igual nós estamos falando, eu declarei duas variáveis, aluno e gasto. São nomes de variáveis perfeitamente aceitas em Python. O Python é snack case. O que significa isso? Se você quer colocar nome composto, período do ano, você tem que colocar período underline ano. Índice de rendimento, índice underline rendimento. Para não colocar tudo junto, que fica muito confuso. Período ano, índice de rendimento. Aí você vai colocar 3 nomes, fica mais complicado, fica uma variável muito grande. Para ler fica complicado. Então sempre separa com underline. Agora, atenção. Vamos falar dos casos onde eu não posso usar. Primeiro, tá vendo? Período traço ano, índice traço rendimento. O Python não aceita esse nome de variável. Ele acusa isso como um erro. Então eu tenho que evitar. Lembre, de vez de ser traço, coloco underline. Uma outra coisa, nomes de funções internas ao Python. Ou qualquer outro, isso serve para qualquer outro programa, tá? Ou seja, no Python eu tenho uma variável que chama contínua. Então eu não posso simplesmente colocar lá no meu programa uma variável contínua e dar um valor para ela. Por quê? Porque ela é uma variável interna no Python.
vai dar erro. E aí tem uma lista de várias variáveis, você tem que saber os programas, se tiver um nome de sua variável cujo é igual a alguma das funções, né, do programa, ele vai acusar erro. Um outro, igual eu coloquei aqui, ó, não aceita números, começar uma variável com número. Igual eu coloquei, 2 aluno, 10 gasto, não aceita. Se eu colocasse aluno 2, beleza. Gasto 10, beleza. O que eu não posso é começar com números. Uma outra coisa também, o Python é case sensitivo. O que é isso? Letras maiúsculas é diferente de letras minúsculas. Eu tenho duas variáveis aqui, embora eu comecei uma com letra maiúscula, é só para mostrar para vocês. Se eu colocar uma variável aluno com A maiúsculo, ele vai alocar um espaço de memória para mim. Lembra da cadeira lá? Ele vai separar uma cadeira para esse aluno com A maiúsculo. Se eu colocar aluno com letra minúscula, é uma outra variável, ou seja, vai estar em outra cadeira aquela variável aluno ali, aí isso vai causar confusão. Então, variáveis com letra, se eu tiver, por exemplo, aluno com U maiúsculo, é uma outra variável. Então, ele tem essa diferença. É igual o caso de senha que você faz ali. Letras maiúsculas é diferente de letras minúsculas e dá erro mesmo. Constantes. Vamos falar de constantes agora. Final da parte de variáveis. Constantes é muito mais simples. Constantes já são, é o quê? É o que já está definido pelo programa. Igual lá, você tem no Python você tem um módulo de matemática que já tem uma constante π e aquele valor já está definido, ele é 3.14159. Você não muda. Então se eu quero usar a constante, eu já tenho aquele valor, já consigo pegar ele para mim. Entendeu? Igual veja aqui, eu tenho print π, eu tenho tal, já são constantes matemáticas determinadas que não tem como eu mudar. Então quando eu quero essas constantes, o programa vai ter isso para mim, é só eu ver qual que é o nome e buscar, não preciso de criar uma variável para jogar aquele valor. O programa já vai ter para mim, certo? Python possui vários. Agora acabamos a parte de variáveis e constantes. Vamos falar dos tipos de dados. Não só o Python, mas isso vai servir também para todos os programas. Quais são os tipos de dados que o Python tem? Ele tem dados inteiros, armazena valores inteiros, 1, 20, menos 200, menos 100. Float, que significa ponto flutuante. Variáveis reais, 1.5, 72.19, menos 10.6. Variáveis bool, que é booleana, armazena valor lógico. True, que é 1, false, que é 0. STR, com a variável string, repara que ele tem que estar entre aspas, e aqui eu coloquei 3 situações para vocês verem o que o Python aceita, tanto aspas duplas, tá vendo, o Alamundo, quanto aspas simples, tá vendo lá, ó, Gustavo. E tem lá um 2 entre aspas duplas, você pode falar, não, 2 é inteiro. A partir do momento que você coloca entre aspas, o Python já entende como string. Lista, nós vamos falar nós vamos ter vídeos sobre string, sobre lista e sobre dict, que é dicionário. String armazena vários elementos, tá vendo? Eu tenho um vetor com a variável 14, com a variável Alamundo, com a variável 150.21, ou seja, eu tenho vários tipos de dados dentro da mesma dados ali, que é uma lista. E tenho também o dict, que é o dicionário, um conjunto de elementos que pode ser acessado por meio de uma chave. Aqui, se você ver, eu já salvo o valor, declarei dentro do meu dicionário, eu tenho uma variável nome e estou jogando o João, que é armazenado dentro daquela variável. Estou declarando também uma variável idade e estou colocando o valor de 20 nela, já faço isso direto. Depois nós vamos ver como é que a gente trabalha com essa forma tudinho, não precisa de preocupar. Agora, o Python tem uma tipagem dinâmica, ou seja, não precisa que o programa, que eu declare isso. Algumas linguagens, C, por exemplo, se você for definir a variável exemplo, você tem que ir lá no começo do programa, definir a variável exemplo como inteiro, definir a variável nome como string. E aí você só pode usar aquela variável exemplo como inteiro com valores inteiros. Se você colocar qualquer outro tipo de valor, ele vai acusar erro. Por quê? Porque quando você define, ele já armazena o espaço lá na memória para inteiro, que é diferente de string, por exemplo. No Python, devido a ser essa tipagem dinâmica, ou seja, a mesma variável, eu não preciso declarar ela. Eu resolvi usar uma variável, eu simplesmente posso colocá-la ali e jogar o valor dentro dela, porque ele já reconhece para você. E aí acontece lá, o exemplo, eu estou usando uma variável string, depois eu uso uma variável inteiro, depois eu uso uma variável float, depois eu uso uma variável booleana. Não tem problema, vai sempre prevalecer a última. Isso é só um exemplo, não é bom fazer isso. A gente sempre bom manter a constante ali. Se eu declarei que eu comecei com string, eu acho outra para usar como inteiro. Mas eu estou mostrando só a facilidade que você tem. Às vezes você quer usar uma variável, você tem que ir lá em cima, declarar ela. Às vezes você declarou como inteiro, você está usando real aqui, não está vendo, o programa está dando erro. Isso facilita muito para a gente. Bom, essa é o que eu queria passar nessa primeira aula de Python para vocês, lembrando aquela metodologia de cursos curtos para não ficar cansativo, e na próxima aula a gente começa a falar mais, termina sobre toda essa parte teórica de estruturas sequenciais e vamos na terceiro vídeo fazer, né, aquela mão na massa e vamos pegar o Python, vamos fazer uns programas lá no Colab que a gente já aprendeu no primeiro módulo. Obrigado pela atenção de vocês.